Oi, gente. O meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos e eu acabei de me formar em jornalismo. Eu tô fazendo esse vídeo pra dividir um pouquinho com vocês como que foi a experiência de fazer o meu TCC. Então, se você quer acompanhar, saber como é que foi, saber quais foram as maiores dificuldades e também garantir algumas dicas na hora de fazer o seu, é só passar o café e vir comigo. Para os que fazem comunicação, vou botar um parêntese aqui, você tem N opções, né, de trabalho. Você pode falar sobre... Você pode fazer uma revista, você pode fazer um documentário, você pode fazer uma monografia, claro. Enfim, você pode fazer N coisas. Pessoal de publicidade, pessoal de jornalismo. É aquilo que eu falei e pensei desde o começo. Escolha o tema e o formato que você mais se identificou, com o que você mais trabalhou durante a faculdade. Pra você não se enrolar, pra você não ficar cansado, porque você já vai ficar cansado, né? É muito complicado, gente. É complicado pra caceta. Tem regras, né? Pra cada formato que você escolher, tem uma regra. Por exemplo, se é um documentário, ele tem que ter no mínimo, na minha faculdade, Unicarioca, tá? Ele tem que ter no mínimo 30 minutos e, além disso, eu tenho que fazer uma parte escrita. Eu entreguei, acho que eram no mínimo 15 páginas. A monografia tem as regras dela, enfim, pra cada formato tem uma regra, né? Então eu tinha que produzir um documentário de no mínimo 30 minutos e também uma parte escrita de no mínimo 15 páginas. Foi muito complicado, porque primeiro que eu cheguei pra minha orientadora, isso é algo muito importante também, foca aqui nesse momento. Escolha, assim, você já tem uma ideia de quem vai ser a sua orientadora por causa do tema, certo? Quando você já pensa no tema do formato, você já lembra que tem aquele professor lá, que ele é bom nesse tipo de matéria, ele é bom nesse tipo de formato, então é ele. Então escolha ele meses antes de você fazer o seu trabalho. Se você vai fazer o TCC, apresentar em junho, julho, quando começar o período, em fevereiro, já procura esse cara. Já manda uma mensagenzinha no Facebook, esperta, falando: e aí, tudo bom com o senhor? Como é que tá aí a vida, né? É porque os professores, eles pegam uma quantidade de orientandos muito grande. Então, se você não se fizer presente, se você não correr atrás, cara, não vai ser ele que vai correr atrás, obviamente. Então, assim, se antecipe, mande logo essa mensagem um pouquinho bem antes de você começar o trabalho, pra você já começar a desenrolar, já jogar ideia pra ele. Cara, é o orientador que vai te orientar o tempo todo. Eu cheguei pra minha orientadora cheia de ideias, eu queria fazer uma novela, eu queria não sei o que, papapá. E ela ficou tipo: Júlia, vamos ajeitar os pontos soltos aqui, né? E aí eu queria falar sobre... O tema era tragédia, então eu queria falar sobre várias tragédias, claro. E ela ficou tipo: não dá, a gente tem que afunilar isso, a gente tem que escolher um foco. E o foco foi a tragédia de Brumadinho, né? O rompimento da barragem em Brumadinho. Então, meu documentário, eu precisava de jornalistas para falar sobre a tragédia, porque o objetivo, o foco do meu documentário foi esse: o olhar do jornalismo na hora da tragédia, entendeu? Porque sempre que acontece uma tragédia, a gente fica: nossa, qual o número de vítimas? O que aconteceu? Quem é o culpado? A gente não pensa no jornalista que tá por trás de toda essa informação, que tá trazendo toda essa informação pra gente. Então, eu quis ter um olhar diferente, entendeu? Então eu precisava de jornalistas que tivessem feito cobertura de tragédias. Gente, durante a faculdade de jornalismo a gente entrevista muita gente, né? A gente faz muito trabalho de entrevista e tal. Se é difícil entrevistar pessoas, porque, né, a pessoa é tímida, a pessoa não quer falar sobre o assunto, blá, 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 entrevistar jornalista é pior ainda. É muito sério, porque a maioria era muito ocupado, não tinha horário, e eu descobri uma coisa muito interessante: o jornalista, quando ele tá trabalhando por um veículo, a imagem dele é daquele veículo. Então, quando eu chegava para um jornalista pedindo: você pode fazer uma entrevista comigo, tal, pro meu TCC, nananã, ele chegava e dizia: deixa eu ver com o meu patrão. Aí eu ficava tipo: você é um escravo? Tudo bom? Mas isso é muito sério mesmo, porque, né, independente de onde eu fosse veicular esse trabalho, a imagem ali não é a dele, é a da Globo, é a do SBT, então ele não pode sair falando qualquer besteira, né? Então isso também foi muito delicado. Eu corri atrás de muitos jornalistas e eu precisava de jornalistas que tivessem feito a cobertura de tragédias com alto número de mortos, também a cobertura de Brumadinho. Quando o assunto foi escolher a cobertura, jornalistas que tinham feito a cobertura de Brumadinho, foi a parte mais delicada, porque Brumadinho não é aqui do lado, né? Então, assim, isso é muito importante, contato. Se você faz jornalismo, faz publicidade, enfim, é da área de comunicação,
essa dica pra você. Contato. Você não tem que ter vergonha, não tem que ficar nessa de, ai, não queria incomodar. Incomoda sim, tá? Você tem que chegar, mandar mensagem mesmo com a cara e com a coragem. Explica tudo. Fala, não, tô fazendo um TCC. Minha faculdade é tal, o objetivo é tal. Se você quiser, eu mando as perguntas antes. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende a nunca mandar as perguntas antes pro entrevistado. Mas nessa hora, por um bem muito maior, é melhor você até mandar pro entrevistado dar uma estudada no tema, dar uma estudada nas perguntas, responder da melhor forma possível, porque tem alguns entrevistados que quando você vai perguntar, eles falam tipo, aham, isso aí, não. E assim, você não quer um cara que fale isso, né? Você quer uma pessoa que fale pra caramba, enfim. Mas acontece às vezes, né? Enfim, voltando ao assunto... Ai, falo demais, né? Voltando ao assunto de Brumadinho. Não, do contato, na verdade. Tem que sair mandando mensagem pra todo mundo. Pergunta até aquele colega lá da igreja que tá lá todo domingo e fala, e aí, tem algum contato? Como é que é essa história aí? Porque, gente, eu tive que correr atrás de Deus no mundo para as entrevistas. Principalmente porque eu consegui vários nomes. Consegui uma jornalista da Globo que cobriu Brumadinho e também cobriu a tragédia na região serrana, né, em 2010, 2011. Eu consegui um radialista da Tupi e também consegui um professor de jornalismo da minha faculdade. Porque ele também já tinha trabalhado na TV, trabalhou na SBT, né? Então era importante também ter um nome assim no meu trabalho, né? E aí eu consegui fazer essas entrevistas e também comecei a montar todo esse material, porque eu não iria só fazer as imagens dos entrevistados, né? Tem o off, tem todo o material por trás disso. Então eu também pesquisei bastante na internet para conseguir jogar todo esse material dentro do documentário. Em meados de outubro, eu tô resumindo porque isso dá um livro, meus amores, dá um livro. Mas eu tô resumindo e aí em meados de... Eu comecei a fazer o trabalho em agosto, mas as entrevistas foram em setembro, as primeiras. E a defesa era em novembro, a defesa foi dia 21 de novembro. Já tem até um tempinho, né? Tô liberando esse vídeo bem tarde, mas é também porque eu defendi, eu entreguei tudo. E aí eu fiquei tipo, eu nunca mais quero falar sobre, vamos esquecer esse assunto. Eu tive uma ressaca legal do trabalho, eu quis ficar bem afastada desse tema e dessa vida. Então, por isso que eu tô fazendo isso bem tarde, né? Mas eu fiz as entrevistas e é sempre assim, você começa você tem pouquíssimo tempo pra fazer o trabalho, é tipo 3 a 4 meses, é sério. Não adianta, feriado, não consegui voltar com a orientadora, é pouco tempo, mas dá tempo. Amor, vai dar tempo sim. Aí chegou, a minha defesa era em novembro, né? Chegou outubro, a minha orientadora disse, Júlia, assim, tá bom, tá ok, porém tá ruim. Mentira, ela disse que eu precisava de mais entrevistados. E eu lembro, gente, que faltava menos de um mês pra minha defesa. Menos de um mês eu precisava arrumar mais nomes. Eu quis morrer, não vou mentir não. Eu quis morrer muito sério, porque foi difícil pra caramba achar os nomes que eu tinha conseguido. Eram 3 pessoas até então. 3. E aí eu tava até... Eu achei pouco no começo, mas depois eu fiquei tipo, não, cara... Eu sou uma só, então eu acho que um trabalho de uma pessoa só, tá bom, tá ok. Acho que ela não vai brigar, não. Chegou em outubro, ela disse isso. Então, gente, eu só faltei enviar cartas pelo Pombo Correio, assim, que nem louca, procurando mais gente pra entrevistar. Porque eu precisava de jornalistas que tivessem feito a cobertura de tragédias. Não é qualquer nome, tem que ter feito cobertura de tragédias. Não adianta nada eu escolher qualquer jornalista pra ele ficar falando asneira no meu documentário. Não é assim, né? E então eu saí correndo atrás de todo mundo, querendo entrevista. Consegui, acho que foram primeiro mais 3 nomes e depois surgiu mais um. Nessa última que surgiu, eu lembro que a minha orientadora, eu cheguei pra minha orientadora meio tipo, putz, eu já consegui mais 3, eu ainda vou precisar dessa mais uma? Aí ela chegou e disse, então, ela já te respondeu, você já explicou tudo pra ela já tá marcando entrevista, vai mesmo assim. Era na Barra, né? E eu não moro na Barra, moro bem longe da Barra. Mas tudo bem, fui lá plena, foi maravilhosa, ela é uma mulher maravilhosa, que perfeita. Enfim, e aí eu marquei as 3 entrevistas, eu consegui mais um nome que tinha feito a cobertura de Brumadinho, ou seja, eram agora 2 jornalistas que fizeram a cobertura de Brumadinho. Henrique, você é sensacional, muito obrigada por tudo. E então, em mais 2, um que fez a cobertura da tragédia na região serrana e a menina da Band, também Daniela, maravilhosa, dona do meu coração. Ela fez ela cobriu a morte da Marielle,
Nossa, ela cobriu bastante coisa também. O incêndio no Ninho Urubu. E por último, consegui a Vanessa Rich, né? Que cobriu o assalto ao ônibus 174. A minha orientadora desde o começo falou, Júlia, o prazo tá curto. E era eu pra tudo, gente. Eu ia nas entrevistas com o meu tripé, meu celular, o meu iPod gravando, porque uma coisa muito importante. Gente, olha só. Você vai ser assaltado, ou então você vai perder seu celular. Ou, gente, alguma merda vai dar. Você tem que estar preparado o máximo possível. A minha sorte é que eu me preparei o máximo possível, mas ainda assim dei brecha pra uma merdinha acontecer. Eu tava fazendo uma entrevista com um radialista da Tupi, e aí eu tava fazendo pela câmera. Minha câmera, ela não é muito boa, assim, a qualidade e tal, mas eu pensei que ia dar pra fazer por ela. Foi a segunda entrevista que eu fiz por ela. Primeiro deu tudo certo, então eu achei que essa também fosse dar. Aí, no final da entrevista, quando a entrevista tava quando a entrevista acabou, que eu fui pegar a câmera tava desligada. Desligada estava a câmera. Desligada estava a câmera. Gente, eu reuni forças não sei de onde pra olhar pra cara do homem e falar: não estava gravando. Você poderia repetir a entrevista toda? Olha, ele foi enviado de Deus, ele foi sensacional, porque ele ficou bem bravo, não vou mentir. Não bravo, né? Mas ele ficou meio tipo: tudo bem, vamos fazer de novo. E a sorte era que eu tinha todo o áudio do meu iPod. Então eu não contava sempre só com a câmera. Eu sempre tinha meu iPod gravando o áudio. Porque num momento desse, se você perde parte do vídeo da entrevista, você pode pelo menos botar em off com o seu áudio, né? Então é tranquilo. Mas ainda assim eu gravei de novo pelo meu celular, e a partir daí todas as entrevistas que eu fiz foram 7 ao total, tudo bom, foram 7 ao total, eu fiz com o meu celular, eu não quis mais correr o risco, né? Então, sabe, isso a minha orientadora também me falou desde o primeiro encontro: Júlia, vai dar merda.